evidências com relação a isso? Temos, né? Esse é um artigo, não é de... Lembra que eu falei no início? Eu pouco leio sobre odontologia, tá? Então, aqui, esse é um artigo de uma revista de pediatria médica, tá? Então, esse artigo é um artigo muito interessante de pediatria médica, que ele fala das principais alterações sensoriais da pessoa com autismo, né? E aí, quais são as questões dessa pessoa autista? Todos os níveis de suporte, nível 1, nível 2, nível 3. Ela tem visual, auditiva, somatosensorial, olfativa, paladar, vestibular e propriocepção. Essa pessoa, ela pode entrar no consultório e a luz incomodar? Pode. A gente precisa do refletor. Se eu tenho uma pessoa que eu sei que ela tem uma alteração importante visual e é luz, eu vou ter que tomar ou ter estratégias em relação ao refletor. Óculos de proteção, sei lá, mas eu vou ter que criar uma estratégia. Se esse paciente tem uma condição auditiva, então é aquele que ele não pode com barulho, ou ele aparenta uma pessoa surda, e a mãe fala isso na anamnese, ela vai falar, ele fez quando era criança, ele fez um exame chamado Bera, porque o médico queria saber se ele era surdo, porque eu chamava ele pelo nome e ele não respondia. Essa criança é um problema para nós, porque no consultório a gente liga baixa rotação, alta rotação, às vezes tem gente que o compressor é muito próximo, ele liga de repente, então eu vou ter que criar estratégias para essa pessoa. Somatosensorial, ok, alta tolerância à dor. Vocês já viram, quem já recebeu autista no consultório, que às vezes ele está lá com uma fístula, então aquilo já passou por uma pulpite para chegar naquela condição que está, e aí a mãe fala, não, eu não percebi, não percebi nada. Então, alta tolerância à dor. Só que tudo isso a gente tem que pegar, o quê? Ele vai dar mais trabalho do que uma criança que não tem alteração sensorial na cadeira? Vai, porque ele tem a questão sensorial. Então, ele vai dar mais trabalho. A olfativa, né? Então, ele só come determinado alimento, se ele cheirar e não gostar, ele não come. Aí, alguns lugares ainda usam o óxido de zinco, né? Ele não vai deixar nem pôr, não vai nem entrar no lugar, não vai deixar pôr aquilo na boca por conta do cheiro. Ah, temos ionômero. O ionômero cheira? Não só cheira, como é amargo. Duas questões sensoriais. Então, às vezes, ele deixou anestesiar, ele deixou passar o motor e ele não vai deixar pôr o ionômero. Aí você fala, mas já está no finalzinho. Sensorial, não vai deixar. Né? Você vai ter que segurar. Paladar, né? Por causa disso. Vestibular. A movimentação do balanço. O paciente precisa ter o balanço do tronco, ou ele precisa dos seus membros superiores para ele se organizar. Aí eu tenho a ideia mirabolante de passar uma faixa no membro superior. Ele vai desorganizar mais, porque ele precisa disso para se organizar. Tá? Então, se você deixar ele solto, fazer desse movimento, às vezes você faz até a exo do terceiro incluso. Você passou a faixa, você não passa a escova de Robinson. Né? Então, é muito importante. E a proprioceptiva, o quê? Aquela criança que anda na ponta do pé. Então, uma criança tão sensorialmente afetada, que assim, ela tem uma dificuldade enorme de colocar o pezinho inteiro no chão. Tem uma dificuldade de pôr o pezinho inteiro no chão. Essa criança, estou no horário? Essa criança é muito, muito, muito difícil para nós. Quando você quiser dar um intervalinho, tá bom? Tá bom. 10h30. Ah, tá. Ah, tem um intervalo, 10h30. Tá bom, tá bom. Não, é que daqui 15 minutos tem intervalo para vocês. Tá bom. Então, assim, o andar na ponta do pé. Então, assim, olha só. Na anamnese, a mãe vai contar isso para a gente. Contou uma dessas coisas, alerta que essa criança sensorialmente vai dar mais trabalho para nós. Tá? Com certeza. Bom, ótimo seria se nossa criança fosse só TEA. Ótimo seria. Só que as crianças vêm com as tais comorbidades. E hoje nós temos o quê? Os transtornos disruptivos. É outro CID, gente, é outro CID. TEA é um CID, esse é outro CID. Então, quando aquele colega de vocês ou postou o vídeo na internet e fala, eu atendo todo autista, pode ser que ele nunca pegou um desse. Porque esse daqui, que tem o transtorno disruptivo, ele tem ou o transtorno opositor desafiador, ou o transtorno de conduta. São condições médicas psiquiátricas que precisam ser acompanhadas com o psiquiatra e essa criança precisa de medicação.
Só a terapia ele não dá conta. É aquele que morde a mão, arranca pedaço, que ele vai ficar esfregando a mão na parede até sangrar, ele vai morder a boca até arrancar pedaço e sangrar, e não tem jeito, se não tratar. Então, nós somos mais um profissional de saúde a orientar esses pais, pai, mãe, precisa da intervenção inteira, precisa, tá? E aí ele fala, não, o médico deu remédio para ele, mas eu li a bula, e o meu filho não é essa pessoa da bula, ele não precisa disso. Só que você entende que essa criança, com uma conduta 100% antissocial, ele não vai colaborar em tratamento nenhum, ele vai bater em você, ele vai colocar a sua equipe em risco, ele vai morder seu dedo, o mínimo, né? E a gente não vai conseguir tratar. Só que a gente é mais um profissional de saúde a orientar esses pais. Ele precisa de ajuda. Porque se com 5, 6 anos é assim, com 14, 15, ele vai estar trancado no quarto. E eu vou contar uma coisa para vocês. Marcelo e eu, a gente tem um paciente que na porta do quarto, os pais fizeram uma grade. E ele está dentro, literalmente, de uma jaula. Tá? Então, trate enquanto tem tempo. Tá? Então, essa é uma condição difícil, só que é outro diagnóstico. Lembra, é outro CID, é mais um CID. Além desse CID, a gente tem o sensorial, né? O sensorial são as coisas que a gente consegue adaptar aí nas nossas crianças, né? Então, a gente daqui a pouco vai ter um intervalozinho, vou falar algumas estratégias sensoriais que a gente consegue tentativa e erro, e colocando para ver se dá certo, coisinhas básicas que dá para você fazer, manejo que dá para você fazer, né, com essa criança. Então, assim, algumas crianças precisam de mais estímulo do que outra, algumas crianças precisam até de menos estímulo. Tem criança que quanto menos, mais, né, quanto menos você falar com ela, estimular, hiperestimular, melhor. Como nós vamos saber isso? Se você tem uma mãe que conhece muito aquele filho, ela já te dá a receita de bolo. Então, você precisa de uma boa anamnese, né? E tem aquela mãe que quer um milagre também, né? Mas aí, é o que eu falei, comunicação. Você tem que deixar claro as suas limitações também no atendimento. Oferecer os estímulos e tudo mais. Que tipo de estratégia auditiva eu posso usar? Gente, vocês já fazem isso, só às vezes não sabem que é uma estratégia, né? Então, inventar as musiquinhas, bater o pé no ritmo, na contagem de tempo, né? Você vai contando, cantando, é coisa que você faz, às vezes, intuitivo. Você fala, caramba, mas eu faço isso. E é um estímulo que você já está fazendo, né? E faz muito bem para eles essa parte. Estratégias visuais, não só quando você mostra com vídeos e tudo mais, mas você mostrar as formas, mostrar os tons e você deixar usar. Vem aqui, vamos ver aqui fazer essa massinha, né? Olha aqui o algodão, vamos tocar no algodão. Estratégias visuais, que a gente já faz intuitivo. Quem atende pediatria faz, né? No adulto eu preciso, se aquele adulto que me deu um certo problema em relação à comunicação, eu tive ali uma alteração de comportamento importante, eu posso dar um passo atrás e começar, talvez falhou ali atrás. O meu colega odontopediatra falhou e ele chegou na fase adulta carregando alguns problemas. Eu posso tentar, e às vezes eu melhoro isso, a vidinha dele ali, e tiro ele da restrição. Estratégias táteis, tocar a luva, tocar o algodão, tocar o dentista, segurar a tríplice, pôr a mão na alta rotação, você consegue ir trabalhando, já fazemos, né? E são as indicações. Estratégia de movimento, isso a gente não faz, porque você tem medo que ele saiu da cadeira e ele não vai voltar. E muito pelo contrário, pela parte sensorial, somatosensorial, às vezes ele precisa levantar um pouquinho e voltar para a cadeira. Então, foi, se organizou, pulou, andou do lado para o outro, rotou, girou em volta do corpo, acabou, vamos voltar? E ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, e vai, e vai. Você está dando uma estratégia de movimento. Isso daqui eu não inventei, isso daqui é da psicologia, isso daqui é da pedagogia. O professor faz isso para ele voltar para a cadeira e escrever, e aprender. E a gente pode fazer no consultório, tá? Isso tudo
ele está baseado numa condição que nós chamamos de materiais estruturados para o autismo. É novo? Não. Em 1971, um pesquisador começou a elaborar materiais estruturados para o autismo para que eles usassem na escola. Por quê? Pais se reuniram lá na Carolina do Norte e foram ao governo questionar que os seus filhos não estavam tendo uma educação como as outras crianças, os seus filhos autistas. E aí eles se juntaram e elaboraram materiais estruturados para a educação de autismo. Então, é novo estratégia visual? Não. Mais velho do que muita gente que está sentado aqui, né? E é isso que nós fazemos. Então, esse artigo eu publiquei na revista da PCD em 2018, a gente mandou para publicação, porque eu fiz uma especialização em educação especial em materiais estruturados para o autismo, na área de pedagogia, e eu adaptei para a odontologia. E aí, esse artigo, nós fizemos estratégias do quê? Materiais estruturados para ensino de higiene bucal de autistas, na sequência que a pedagogia faz, né? Essa publicação desse artigo, nós pegamos algumas crianças, tá? Então, eram ali, olha, 20 crianças, mais ou menos 12 anos e meio de idade, que tinham uma dificuldade enorme de escovar os dentes. E quando nós falamos em cuidar, a gente tem que pensar na prevenção. Então, essas crianças não escovavam os dentes. E por que não escovavam? Diversas questões sensoriais. Trabalhamos com material estruturado, nós melhoramos em torno de 80% do aceite da higiene bucal. Isso é prevenção. Por que eu falo aceite? Porque nós tínhamos crianças com falha na atividade motora. Então, ele não tinha coordenação motora fina, ele só tinha grossa. Então, a gente, no tempo do nosso trabalho, nós não conseguimos o treino da higiene bucal individual, mas nós conseguimos o aceite que a mãe conseguisse fazer. Então, melhora em 80%. Isso é prevenção, diminui cárie e tudo mais, tá? Então, só com material estruturado. E a tecnologia, então, de comunicação? Ela está ao nosso favor. Gente, hoje, tudo que é mãe tem um celular, né? Então, a gente pode mandar essas imagens antecipatórias para essa mãe. Ela consegue trabalhar a visita dessa criança ao dentista. Podemos trabalhar com as pistas visuais impressas? Podemos, mas a gente tem a tecnologia a nosso favor. Então, isso é importante da gente começar a olhar, da gente começar a pensar. Eu tenho uma possibilidade a mais e eu vou prevenir cárie. Eu vou prevenir e pensar na saúde. Bom?